Olá, Shalom. Estamos aqui nessa terça-feira, dia 4 de agosto, para ministrar essa palavra. Hoje estaremos falando sobre o novo nascimento. E essa referência de texto está no Evangelho de João, capítulo 3. Eu recomendo que você, durante a semana, leia todo esse capítulo, estudando juntamente com a sua família, para que vocês sejam edificados. Mas o versículo em destaque é o versículo 5. Respondeu-lhe Jesus: em verdade te digo que quem não nascer da água e do Espírito não pode entrar no reino de Deus. Essa foi uma conversa entre Jesus e um dos mestres da lei chamado Nicodemos. Nicodemos ele vivia dentro de um sistema religioso judaico, mas ele não conhecia ainda a graça salvadora, porque a graça salvadora estava se manifestando justamente por meio de Jesus, e ele, ouvindo falar de Jesus, um dia ele decidiu, de forma secreta, individual, ele decidiu ir ao encontro de Jesus para saber quem era aquele homem. E Jesus então trouxe essa palavra ao seu coração. A Bíblia diz que Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. A Bíblia também diz que todos pecaram e afastados estão da glória de Deus. Por isso, o homem, o ser humano, todo aquele ser humano que nasce, ele já nasce em pecado. Ele já nasce com a semente pecaminosa, e Jesus veio justamente para mudar essa realidade, para nos dar a possibilidade dessa mudança de realidade espiritual. E essa é a proposta que nós trazemos para cada família, porque entendemos que a mudança da sociedade passa pela mudança da família. Se nós tivermos famílias transformadas, famílias regeneradas, e o novo nascimento não é nada mais, nada menos que uma regeneração espiritual. Ser regenerado do estado de pecado para o estado de justiça diante de Deus, para desenvolver a santidade de Deus no cotidiano da vivência humana, ok? E eu quero compartilhar com vocês também alguns textos da palavra do Senhor, que é interessante, somando a essa realidade que nós estamos conversando. Nascer de novo significa nascer do alto. João 3,3. Isto é, ser nascido de Deus. João 1,13. Ser gerado de Deus. 1 Pedro 1,3. Ser vivificado por Ele. Efésios 2, de 1 a 5. Ser de novo gerado da semente incorruptível por sua palavra. 1 Pedro 1,23. E o Novo Testamento mostra que esse novo nascimento, ele é tão profundo, ele tem um efeito tão radical, que a Bíblia diz que esse homem, nascido de novo, esse ser humano, nascido de novo, tendo a sua relação com Deus regenerada, tendo a sua relação com Deus refeita, a Bíblia chama isso de uma nova criatura. Então, todos aqueles que assim têm essa experiência espiritual, sobrenatural, a Bíblia chama de nova criatura, conforme o texto de 2 Coríntios capítulo 5, versículo 17. Então você pode chegar e consultar todos esses textos, compartilhar aí com a sua família, para que vocês sejam edificados em nome de Jesus, e vocês estudem juntos a palavra de Deus e cresçam para a glória do nome do Senhor. Eu quero compartilhar algo também interessante com vocês. Eu escrevi algo e quero compartilhar com vocês.
Aqui eu acho que é interessante, é pertinente nesse momento. Aqui eu escrevi algo assim: o ser humano é um composto químico, neurológico, psíquico, emocional, também sociológico. Vive em sociedade, não existe sozinho, necessitando das relações interpessoais, influenciando, sendo influenciado. Mas, biologicamente e teologicamente, o ser humano, ele é principalmente espiritual, um ser criado à semelhança do seu Criador. Deus, sendo principalmente espiritual, jamais estará bem em toda a sua composição sem estar bem com a sua linha ascendente, seu Criador. O fato do ser humano estar bem depende do seu estado no que diz respeito à eternidade. Se já escolheu estar salvo ou perdido, perdoado ou não perdoado. O total bem-estar do ser humano depende do seu estado relacional com o seu Criador, Deus. Deus, o Senhor de toda a terra, o Senhor Elohim. Então, trazemos essa palavra para a sua reflexão nesse dia, com a sua família, para que vocês reflitam sobre essas verdades bíblicas. Eu evitei de fazer muitos comentários e sugerir os textos bíblicos, vocês consultam os textos bíblicos, e eu fiz apenas esse comentário para que vocês possam se situar. E você tem acesso, como vai estar em vídeo, você pode ouvi-lo várias vezes, você pode chegar e avançar ou retornar o vídeo várias vezes, e com certeza o Espírito Santo de Deus nesse dia vai falar poderosamente ao seu coração, vai estar trazendo o entendimento da necessidade que nós temos de viver esse novo nascimento. Pois se assim não o fizermos, e se essa realidade espiritual não for a realidade da nossa vida, a Bíblia diz que nós não veremos a Deus. Olha eu quero voltar ao texto bíblico, que diz assim: olha, respondeu Jesus, em verdade te digo, quem não nascer da água e do Espírito não pode entrar no reino de Deus. Então, é justamente o que é o reino de Deus? O reino de Deus é o domínio de Deus em nossas vidas, é o senhorio de Deus em nossas vidas. E a Bíblia diz que o reino de Deus, ele precisa estar em nosso coração. Jesus conversando com os seus discípulos, ele ali disse, perguntando onde estava o reino de Deus. Ele disse, o reino de Deus está dentro de vós. Então, o reino de Deus realmente precisa estar dentro de nós, que é o domínio de Deus em nós. O domínio de Deus agindo em nossas ações, transformando as nossas ações, modificando as nossas ações, santificando o nosso espírito e nos tornando pessoas cada vez mais semelhantes a Jesus. Pois a Bíblia diz também que o propósito de Deus é esse, que nós sejamos conforme a imagem do seu Filho. Isso está lá na carta que Paulo escreveu aos Romanos, capítulo 8, versículo 29. A Bíblia diz que Deus ele deseja que nós sejamos conforme a imagem do seu Filho aqui na terra. Ou seja, que nós sejamos cristãos, mas que, como cristãos, nós sejamos a expressão de Cristo aqui na terra. Então, em nome de Jesus, que neste dia a sua família seja grandemente abençoada, a sua família seja grandemente tocada e seja transformada por essa palavra espiritual, poderosa, gloriosa, e a sua família, na sua totalidade, seja alcançada pelo novo nascimento. Deus te abençoe.